primeiro a gente precisa entender que dentro da psicologia, primeiro nós somos seres humanos, e se nós somos seres humanos, nós somos diversos, cada um funciona de uma forma diferente, cada um, tem uma história de vida diferente, e dentro da psicologia não é diferente. Então, por ela ser uma ciência em que entende essa complexidade do ser humano, complexidade não no sentido de complicado, mas de que o ser humano ele tem diversos aspectos que compõem a sua história, né. A psicologia ela desenvolveu o que nós chamamos de abordagens. Isso principalmente dentro de uma visão, do olhar clínico, né. Que o que significa as abordagens? É a forma como eu vou entender, como eu vou compreender o ser humano e utilizar as técnicas, as teorias, e aí entram os famosos autores, né, que o principal deles, por exemplo, é Freud, que é o pai, a gente costuma dizer, né, pai da psicanálise e também pai dessas abordagens, que foi a primeira abordagem, a psicanálise. E é a partir dessas abordagens que a gente vai entender os comportamentos humanos. E aí, por exemplo, vou pegar ali as teorias psicanalíticas, né? Freud ele tem uma teoria voltada ali para o inconsciente, entender que o ser humano ele tem algo, ele faz aquela metáfora do iceberg, né? O que a gente vê de comportamento é aquela pontinha do iceberg, mas lá dentro, lá no fundo, tem um inconsciente, tem um pré-consciente, tem vários traumas que às vezes eles ficam ali guardadinhos e eles vão vindo aos poucos na nossa história de vida, né. Então é aquela ele vai como ele diz assim, vai emergindo aos poucos. Essa é uma forma de entender o ser humano, né. Tem técnicas muito específicas que aí vai entender o ego, o superego, o id, né, que talvez muitas pessoas ouvem falar, que são as nossas estruturas psíquicas. Isso dentro de uma abordagem psicanalítica. E aí, uma outra vertente, aí a gente lembra que o ser humano é diferente. E quando se fala de ciência, é difícil às vezes a gente ter, um único aspecto todo mundo concordando, porque se concorda, né, não é a ciência, porque a ciência se faz com isso de estar em constante movimento. E aí chega um momento dentro da psicologia em que os teóricos começam a identificar: "Poxa, mas nem todo mundo vai entender o ser humano a partir da ótica do inconsciente, de que tem algo interno, de que tem algo que está ali, que a gente costuma dizer, na nas profundezas do nosso inconsciente, mas talvez os comportamentos eles sejam a gente precisa olhar os comportamentos como eles acontecem. Aí tem um dos principais, autores que é o Skinner, né, que o Skinner ele vem falar que ele chama tem a teoria do behaviorismo. Behaviorismo em inglês, behavior é comportamento. E aí ele começa a olhar para os comportamentos, que o comportamento ele acontece. Se eu tenho um estímulo, eu tenho uma resposta, e aí de forma bem geral, por exemplo, se eu fizer assim aqui em ti, tu vai automaticamente puxar o teu braço. Por quê? Porque vai doer. Então isso aqui é um estímulo, uma resposta. Isso daqui, esse fato de colocar a mão para cá, é um comportamento. E aí ele foi entender de forma mais aprofundada que existem consequências, são essas consequências que vão gerando de fato os nossos comportamentos no nosso dia a dia. Aí vamos pegar um exemplo dos nossos jovens hoje, né, nesse mundo cheio da tecnologia, né, e aí na relação dentro de casa, se eu tenho um jovem que passa ali 4 horas na frente da televisão, e aí o pai vai lá e diz para ele que ele vai tirar o celular desse jovem. Ele está fazendo o quê? Ele vai dar uma consequência que ela vai ser negativa, que é justamente o quê? Para de certa forma, interferir naquele comportamento dele. Aquele jovem pode, a partir daquele, entre aspas, "castigo", tomar a consciência de que ele não vai ficar em outros momentos 4 horas, porque ele vai ter uma consequência negativa, né. Então é por meio do comportamento que acontecem a análise do comportamento que vai gerar, essa visão dentro do olhar psicológico. Uma outra abordagem é a Gestalt, né, que é essa que eu te falei, que ela é a psicologia, que nós costumamos dizer que é do lado humanista, né, então ela vai entender esse ser humano como um todo. E esse
todo, né, ele vai em determinados momentos mostrar o que a gente chama aquela psicologia do aqui e agora. O que você está me mostrando aqui e agora tem causas, tem ali toda uma construção anterior, mas se está sendo manifestado nesse momento, é porque ela faz parte da tua vida aqui e agora e a gente precisa entender o que que significa nesse momento, e não fazer às vezes aquele processo de retomar lá no inconsciente. É uma outra forma de entender o ser humano. E tem uma abordagem e assim, são as principais, né, tem São Ns, várias, Várias. são várias Ns. formas. E então, tipo assim, o psicólogo clínico, E é ele vai escolher uma técnica no qual ele vai se aprofundar. É isso também. Sim, por exemplo, é importante falar também que cada estado do nosso país, depois que eu comecei na faculdade, eu observei que uma faculdade de Manaus, por exemplo, ela foca mais em uma abordagem, né, voltada para a área empresarial. E São Paulo, por exemplo, tem muita, tem uma faculdade que é voltada mais para psicanálise. E aí, falando das abordagens, tem uma diferença, assim, para quem não sabe, tem profissionais, né, que fazem especificamente só psicanálise, tipo, tem uma formação, então eu sou psicanalítico, né? Então é diferente do psicólogo. O psicólogo ele vai estudar a psique. Aí o psiquiatra já é um médico que fez uma especialização em psiquiatria. Então tem várias abordagens, como a Ariane falou, tem a TCC. tem a TCC A que é a gente que eu cito. Eu já ia olha, perguntar vou isso, te assim, falar. para vocês, tipo, no qual que vocês se identificam, e aí vocês podem explicar como é que. Sei, mas eu acredito que é unânime em quase todos os alunos, pelo menos da minha experiência que eu tive, a maioria optou pela TCC, se identificou, porque a gente no momento do atendimento, a gente observa, enquanto profissional, que a resposta é mais rápida, é uma abordagem mais direta, né? Porque vai trabalhar a questão do comportamento, né? Então, por exemplo, vários tipos de problemas psicológicos envolvem o comportamento. Então, tudo que causa problema, a depressão, o toque, né? Então, todos os transtornos que nós conhecemos envolve o comportamento, vai afetar diretamente no comportamento. Então, eu creio que é dessa forma que fica mais fácil. A psicanálise já é algo assim mais profundo. Então, quem é estudante de psicologia, quem é profissional de psicologia, é importante entender essa trajetória, né? Porque foi o início, mas fala-se muito também da questão da sexualidade, é profundo demais, então a gente é mais palpável, eu acho, falar da teoria da TCC, porque até mesmo na psicologia social é ali o nosso dia a dia. Que é Show de importante, né, bola. talvez estejam se perguntando: "Mas o que é O esse que é negócio de esse o que é esse negócio TCC? Eu já fiquei de traumatizado quando eu apresentei o meu. todo mundo fala isso, né. Quando a Eu gente fala a tá. TCC, se chama terapia Cognitiva cognitivo comportamental. comportamental. E aí, assim como cada uma tem os seus eixos, né, que são o que realmente compõe as teorias, a TCC ela tem 3 aspectos principais, que é pensamento, emoção e comportamento. O nosso pensamento, tudo que passa na nossa cabeça, como a gente interpreta nós mesmos, as outras pessoas, o mundo que está ao nosso redor, ele é construído a partir das nossas experiências desde o ventre materno e vão construindo o que a gente chama de crenças. Crença naquilo significando que eu acredito, quem eu sou, o que que é outra pessoa e o que que é que esse mundo representa para mim. E aí isso tudo vai gerar o que a gente chama de pensamentos automáticos. Acontece uma situação, vem algo na minha cabeça. Se a gente está aqui, chega inesperadamente alguém aqui, nós vamos ficar aqui. Vamos ser assaltados, vamos fazer alguma coisa. Isso é automático, porque é o nosso primeiro pensamento. Esse pensamento vai gerar uma emoção. E aí, quando a gente fala de emoção, a gente vai falar do medo, da tristeza, da raiva. E aí, esse pensamento gera essa emoção que vai gerar um comportamento, que é a forma como a gente vai reagir. Por exemplo, a gente pode. Tem pessoas que ficam estáticas, paralisam, não conseguem reagir diante de uma situação de perigo. Outras pessoas já vão ligar o processo inverso, sair correndo, buscar uma forma de agir diante da situação, né? Então, é essa emoção que foi gerada por esse pensamento que vai gerar esse comportamento aqui, né? Então, a gente entende o ser humano dentro desses 3 aspectos: pensamento, emoção e comportamento. Eu lembrei agora, não tá aqui, tá em casa, eu acho.